Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Atalaia. Hoje vamos falar de uma meditação no Salmo 66. Antes eu preciso esclarecer de uma situação que nós vivenciamos em 2021. Durante um devocional com minha esposa e minha família, o Senhor me falou fortemente que viria sobre o Brasil um tempo de grande injustiça. Naquela época já estavam acontecendo algumas coisas estranhas contra o governo Bolsonaro. Quando o STF impediu o Bolsonaro de indicar o Ramagem para diretor da Polícia Federal, eu já achei aquilo um absurdo e achava que não poderia piorar. Mas eu estava enganado, aquilo era só o começo. Então, nesse devocional, o Senhor falou bem claro: está para começar um tempo de grande perseguição e de injustiça no país, por um longo tempo. E à época eu disse isso no devocional: o Senhor acabou de falar comigo nessa meditação que vai acontecer isso, isso e isso. E eu achava que não tinha muito mais do que piorar aquela situação. Aí vieram os inquéritos do fim do mundo, os inquéritos fake news, vieram as prisões, as perseguições, os cancelamentos, as investidas nas plataformas, gente teve que sair, prisão do Daniel Silveira, a prisão do Oswaldo Eustáquio e outras aberrações jurídicas que nós vimos na época. Parlamentares sendo cerceados do seu direito na tribuna, da sua imunidade parlamentar ali, de protestar, de criticar, de dizer o que quisesse. Mas aquilo ainda não era o pior. Veio o 8 de janeiro e vieram as prisões, gente morreu na cadeia por conta disso, gente inocente que protestava em frente aos quartéis foram presas, pessoas desarmadas, pessoas do nível médio da população, eram pessoas de casa, idosos, trabalhadores, até crianças, mulheres, estavam nas manifestações em frente aos quartéis e foram, de uma forma covarde, levados sob uma falsa promessa de liberação, mas na verdade foram levados para serem presos, indiciados por tentativa de golpe. E ali começou já a agravar bastante a situação. Aí vieram as perseguições a Bolsonaro e as acusações de golpe de Estado e tudo que nós estamos vendo hoje. Chegou 2022 e eu orando: Senhor, até quando isso vai durar? Chegou 2023, Senhor, até quando isso vai durar? E não tinha nenhuma resposta. 2024, e eu pedindo: Senhor, será que isso não vai acabar? Até quando o Senhor vai permitir que isso se mantenha, Senhor? Até que este ano, dia 18, mais precisamente, de julho, o Senhor falou num devocional aqui com minha esposa, estávamos conversando sobre isso, íamos orar, já tínhamos feito a meditação, e na meditação ali o Senhor falou fortemente conosco. E quando íamos orar, o Senhor falou comigo de uma forma bem forte, depois que tínhamos meditado no texto, que a queda do regime, a queda dessa perseguição, a queda desse movimento de perseguição, ele já estava começando. O processo de queda e aniquilação desse regime de exceção que o país está vivendo ainda, ele estava começando. Deus já ia agir. E eu fiquei muito feliz porque todos sabem que o STF ele se apropriou, na verdade, da justiça no Brasil. Nós não vemos mais o devido Estado democrático de direito, devido processo legal, o ordenamento jurídico sendo obedecido, coisas do tipo. Eles criaram, o Xandão ele criou um Estado paralelo, um Estado de direito paralelo, estranho e alienígena à Constituição, passando por cima de todas as prerrogativas de parlamentares, de pessoas simples, pessoas que não têm foro privilegiado, nem o presidente Lula tem, nem o presidente Bolsonaro tem foro privilegiado, e todas as aberrações jurídicas sendo praticadas, além de sabermos das tramas e das maquinações que aconteciam nos bastidores, com o conluio de grande parte da imprensa e com a anuência e a omissão, a leniência do presidente do Senado, no caso Rodrigo Pacheco, e agora o Alcolumbre,
e vários pedidos de impeachment foram colocados e nenhum seguiu para frente. Então, neste dia, o Senhor falou muito forte, depois de meditarmos nesses salmos, e disse, olha, agora eu começo a agir para a queda e a destruição desse regime. Assim como eu não sabia quanto tempo ia durar a atividade da injustiça, dessa iniquidade de injustiça, esse lawfare que está sendo praticado aqui no nosso país, eu não sabia quanto tempo ia durar. Assim também eu não sei quanto tempo vai durar esse processo de ruína, de queda e de encerramento dessa injustiça que se instalou no país. Bem, de 2021 para cá foram praticamente mais de 4 anos. Mas eu tenho certeza que a queda do regime, que já foi decretada pelo Senhor, já foi decidida pelo nosso Deus, ela não vai durar 4 anos. Vai durar bem menos. Mas eu fiquei muito contente porque até antes dessa meditação, dessa palavra do Senhor, não havia nenhuma previsão, não havia nenhuma possibilidade de que essa situação iria acabar, ia mudar. Parecia que tudo estava perdido. O governo federal em conluio com o STF, os presidentes da casa em conluio com o STF, parte do Congresso em conluio com o STF, ou amedrontados, acovardados, a imprensa, grande parte delas também dando respaldo moral para esse ativismo judiciário que se arvorou, que se instalou no país. Mas o importante é que agora começou o processo de queda e de derrubada do regime. Começou. O Senhor falou bem claro que ele já estava agindo para o fim dessa situação. E ficou bem claro para mim que a atuação de Deus viria contra o STF, contra o governo, contra parte do parlamento, porque foi-lhes dado poder e autoridade para agir com justiça, mas eles usaram de injustiça e abusaram do seu poder. Esse foi um dos motivos que levou o nosso Senhor a tomar uma decisão sobre isso. Outro motivo foi o clamor do povo de Deus. O povo de Deus estava clamando dia e noite contra isso. E essas orações e esse clamor chegou ao Senhor, e o Senhor resolveu agir também pelo clamor do seu povo. Eu sei que muita gente estava orando, muita gente ainda está orando, e parecia que nada ia acontecer, nada acontecia. Alguns até desistiram. Outros se desesperançaram. E isso é o pior que pode acontecer com uma pessoa. Ela perder a sua esperança na justiça, na paz, na verdade, no que é certo. Mas antes de entrarmos no Salmo 66, eu quero reforçar aqui um pensamento, uma reflexão do Salmo 121, verso de 1 a 8, basicamente o verso 1 e 2, diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E como eu estava dizendo, muitas pessoas estavam assim, olhando para os montes. Os montes aqui significam as dificuldades, significam os obstáculos, a perseguição, as barreiras que esse regime juristocrata estava impondo ao país e às pessoas de bem. E as pessoas estavam se desesperançando, perguntando de onde vem o socorro. Mas muitos não duvidaram. Sabem que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do nosso Deus. Então, por causa do clamor da igreja, do povo de Deus, das pessoas de bem, das pessoas justas desse país, Deus ouviu o nosso clamor e deu início, porque o nosso socorro vem dele. Mesmo que naqueles momentos nossos olhos estejam para os montes e estejamos cercados de dificuldades, cercados de situações intransponíveis, e a gente se pergunta, e agora? Quem poderá nos defender? Basicamente é isso que o salmista está dizendo. De onde me virá o socorro? E o Senhor está respondendo, o socorro de vocês virá de mim, do Senhor,
que fez os céus e a terra. Por isso nós devemos cantar como salmista, diz lá no verso 1 do capítulo 66. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. O que o Senhor me disse nessa meditação, naquele dia, disse, pode começar a agradecer, pode começar a cantar, porque os teus inimigos, eu vou submetê-los. Podemos dizer a Deus, são tremendos os teus feitos, Senhor, porque pela grandeza do teu poder, os teus inimigos se submetem a ti. Já está acontecendo, e é isso que Deus vai fazer com que aconteça no meio de nós. Nós veremos os inimigos da democracia, os inimigos da paz, os inimigos da ordem, os inimigos da justiça, eles serão submetidos a Deus, eles serão subjugados a Deus, porque Deus é o juiz de toda a terra e ele já tomou as suas ações. Mas Deus, ele age no silêncio e no oculto. Vocês não vão ver anjos, vocês não vão ver nenhuma manifestação sobrenatural. Vocês vão ver as coisas acontecerem, porque é assim que o nosso Deus age. Como eu disse, essa palavra do Senhor me veio no dia 18 de julho. Cheguei a compartilhar com alguns irmãos mais próximos. Mas hoje, nós já estamos vendo aí o que já está acontecendo. A aprovação do governo americano contra o Alexandre de Moraes, incluindo ele, né, na lei Magnitsky Global, isso já é uma ação de Deus. Não é o fim, não é o todo, é o começo do que virá. Então se alegrem e comecem a agradecer a Deus, comecem a cantar, não deixem de orar, continue clamando e para que Deus não cesse de fazer a sua justiça. O Senhor quer que a gente declare, prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodiai o teu nome, vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. É como diz aquela música, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, Deus fez. Aqui no Salmos, o salmista lembra de como Deus converteu a terra, o mar em terra seca, quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho e quando também atravessaram o Rio Jordão. E Deus está dizendo para nós, esse Rio Jordão, esse Mar Vermelho, vocês vão atravessar em terra seca. Eu vou abrir o caminho. Eu vou dissipar essas trevas, eu vou dissipar esse regime, essa opressão, essa oposição maligna que se abateu sobre o país, sobre as pessoas de bem. E o salmista continua, ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. E aqui no verso 7, tem um segredo que muitos não atentam, que é o laço dessas pessoas, desses poderosos, que cometem injustiça, que receberam poder e autoridade para praticarem a justiça e o bem-estar, mas foram encontrados reprovados. Aqui está o grande laço que eles caem. Eles esquecem que Deus vigia as nações. Eles, quando cresce o seu poder, assim como cresceu o poder do STF, quando nem o Congresso, nem o governo federal colocou freios nos seus atos, nos seus excessos, nos seus abusos, nas suas intromissões nos outros poderes, eles pensaram que eles não tinham mais limites. E assim eles criaram dentro deles uma sensação de impunidade de todo poderoso, de todos poderosos, né? De soberanos. A ponto do Dias Toffoli dizer que o STF estava editando a política no país, estava editando a governança no país, coisa desse tipo, se não foi exatamente essas palavras. O que ele quer dizer, agora não é só mais o governo federal quem governa, não é só mais o Congresso
que ajuda a conduzir as ações do país das necessidades. Agora, o STF, ele é um agente de condução das decisões daquilo que ele entende que deve ser colocado para o país, saindo do seu domicílio da Constituição, que é de apenas julgar segundo a Constituição. Quem cuida da situação do país é o governo federal, com a supervisão do Congresso Nacional. Mas o STF, ele se envaideceu, se ensoberbeceu e começou a agir como político nessa questão. E perdeu a mão, avançou demais e agora está pagando o preço. Lembra daquele rei Beltesazar, lá da Babilônia, quando pegou os utensílios da casa do Senhor, do templo, que Nabucodonosor, seu pai, tirou do templo de Israel e levou para a Babilônia? Ele pegou os utensílios, fez uma festa com seus súditos e profanou os utensílios. Até que no meio da festa aparece uma mão escrevendo na parede umas palavras que ele não entendia. Daniel foi chamado a interpretar. E ele disse a interpretação. E o que estava escrito na parede era isso. Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. E Daniel disse, esta é a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Está em Daniel 5, versos 24 a 27. Deus contou o reino, Deus contou as ações, as obras desse regime. Deus contou, ou seja, Deus apurou. Contar aqui significa Deus apurou, Deus olhou com cuidado, Deus olhou com detalhes para avaliar em que medida a justiça estava sendo realizada ou não. Deus contou e deu cabo dele e o acabou. Por quê? O verso seguinte fala, pesado foste na balança e foste achado em falta. Nessa apuração, nessa contagem, nessa avaliação que Deus fez, Deus pesou as obras do STF, desses juízes, na balança dele, que é perfeita, que é justa. Deus pesou e disse, está em falta. O erro de muitos poderosos, reis, juízes, príncipes, governadores, ministros, sabe qual é? Eles esquecem ou desconhecem o que está escrito em Provérbios 21, verso 1. O coração do rei é como ribeiros de águas nas mãos do Senhor, que o inclina para onde quer. Assim como Deus dá o poder e a autoridade aos homens para exercerem governo, justiça, juízo na terra, ele também os tira e os inclina para onde quer, se ele achar que assim deve ser feito, para realizar, para emplacar a sua justiça e a sua ordem. Principalmente se houver alguém ou um povo clamando a ele por justiça. Não foi assim quando Israel estava no Egito? Quando Deus chama Moisés, a primeira coisa que ele fala, uma das primeiras coisas é: ouvi o clamor do meu povo e desci para olhar, para ver o que os egípcios estavam fazendo com ele. Então todo tirano, todo déspota, todo ditador, todo abusador de poder, ele cai nesse laço de achar que nunca vai ter fim o seu poder. Mas ele esquece, como diz Salmo, verso 7 aqui, o Salmo 66. O Senhor em seu poder governa, quem governa é Ele, eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Portanto, bendizei ao povos o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor. Nós temos agora que louvar ao Senhor, agradecer. Não se preocupe com o tempo que isso vai levar. Certamente não será o mesmo tempo que levou de 2020, 2021 para cá. Vai ser menos. O que importa é que Deus já sentenciou o fim desse regime, porque ele foi pesado na balança e foi achado em falta. E Deus deu cabo a esse regime. Acabou com ele já.
Continuando no Salmo 66, verso 9, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. E aqui eu quero trazer uma outra reflexão profunda que Deus colocou no meu coração. Muitos perguntam, por que Deus permitiu isso? Por que essas coisas têm acontecido no nosso país? Por que essa tirania? Por que esse excesso de abuso de autoridade por parte do judiciário, com a leniência ou omissão do Congresso e com a cumplicidade do governo federal? O salmista entendeu aqui que toda opressão, perseguição que ele estava passando tinha um propósito. Ele tinha que ser purificado. Acrisolar é ser purificado como a prata. É um objeto para fundir a prata, para purificar metais. É o crisol. E ele diz aqui, o Senhor nos acrisolou como se acrisola a prata. O Senhor nos deixou cair na armadilha, o Senhor oprimiu as nossas costas, fez os homens cavalgar sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água. E é assim que nós nos sentimos. Parecia que nada ia mudar, nada fazia sentido. Parecia que esses homens nunca seriam parados, nunca seriam detidos. Foi apenas uma percepção, quando a gente tem a percepção de que o mal não vai passar, não vai acabar. Mas, na verdade, Deus está purificando o seu povo. E o Senhor me disse que Ele permitiu isso para que o povo brasileiro, de uma forma geral, aprenda a confiar no Senhor, aprenda a confiar nele, aprenda a buscar a Ele. Não confie somente nos homens. Os homens têm seus deveres, têm suas responsabilidades, têm o poder e a autoridade dado por Deus. Mas olha o que eles fazem quando é dado poder a eles e eles esquecem da justiça e da retidão. Eles apelam para a iniquidade, perseguem os seus desafetos. Deus não é assim. E Deus quer ensinar, Deus quer que esta nação comece a se voltar para Ele. Ele permitiu que fôssemos provados, purificados como a prata. Deus quer que dessa situação saia um povo melhor, um povo mais voltado para Ele, um povo mais liberto de picuinhas, de coisas pequenas, egoístas, coisas inúteis. Por isso nós caímos nessa armadilha, fomos oprimidos. Nos sentimos como se tivessem cavalgado sobre a nossa cabeça, como se tivéssemos passado pelo fogo, como se tivéssemos sido submergidos por tsunamis, por águas, um dilúvio. Mas ao final, porém, o Senhor nos trouxe para um lugar espaçoso. Quando parece que tudo está perdido, o Senhor se manifesta. Por isso nós não devemos nunca deixar de orar e de confiar nele. Saber que ele atua. E muita gente orou. E uma das coisas que o Senhor falou foi, eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi o clamor das pessoas justas desse país, que clamaram a mim. E aqui eu quero fazer uma outra reflexão. O povo clamou, porque tinha muitas pessoas, assim como muitas pessoas clamaram, muitas pessoas já tinham se desesperançado. E Deus viu essa situação. Muitas pessoas já estavam desanimadas, achando que era o fim, que íamos virar uma Venezuela, ou talvez uma Nicarágua, quem sabe até uma Cuba no futuro. Mas Deus tem uma promessa para nós. Salmo 125, verso 3 a 5 diz, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Quando clamamos, quando confiamos no Senhor, Deus dá fim, Deus dá cabo, Deus acaba com o cetro, quebra o cetro do ímpio sobre a sorte dos justos, para que o justo não venha a achar que o mal compensa, que o crime compensa, que a injustiça compensa, e ele acabe tendo que ceder à iniquidade, se desesperançar, se frustrar e achar que não vale mais a pena ser justo, honesto nesse país, porque só criminoso, bandido, corrupto é que se dá bem. E as pessoas de bem são prejudicadas. Esta é a sensação que muitos brasileiros têm hoje. Mas Deus está dizendo que o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, aqui no Brasil, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Deus não quer que a gente
que a gente desista do que é certo, do que é correto, do que é justo diante dele. A gente tem que confiar no Senhor e dizer: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Deus não vai desamparar os retos de coração. Deus não vai deixá-los entregues à própria sorte. Mas quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. O que isso quer dizer? Enquanto alguns não desistem, continuam orando, outros se desviam, outros estendem a mão iniquidade, junto com esses que estão praticando a iniquidade. Por que esse regime ele permaneceu até hoje e ainda está até hoje se mantendo? Porque ele não está só. Ele tem cúmplices no próprio STF, ele tem cúmplices na imprensa, ele tem cúmplices no governo e em parte do parlamento. E em grande parte da classe artística e intelectual desse país, da parte empresarial. Ele tem cúmplices. São aqueles que se desviam para sendas tortuosas. O Senhor diz: vou levá-los juntamente com os malfeitores. Mas a promessa do nosso Deus para nós, para os que esperam na justiça dele, é que ele faz o bem aos bons e aos retos de coração. E assim virá paz sobre Israel. Virá paz sobre o Brasil. Ainda nesse contexto, o Senhor nos diz lá em Isaías 14:5, o Senhor quebra a vara dos ímpios, quebra o cetro dos governantes. Por isso nós não devemos desanimar, nem desistir, não devemos nos entregar, devemos sempre clamar ao Senhor, buscar, porque Deus não quer que o justo estenda a mão à iniquidade. Não quer que o justo ele acabe desistindo do bem e acreditando que o mal compensa. Não. Deus, ele intervém. Deus, ele age. Ele faz o bem aos bons e aos retos de coração. Ele quebra o cetro do ímpio para que ele não se estenda por muito tempo sobre a sorte do justo. E como ele faz isso, em Isaías 14:5, o Senhor quebra a vara dos ímpios e o cetro dos governantes. O nosso papel agora é continuar orando, com gratidão, e louvar ao Senhor. O salmista diz: entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com um aroma de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Essa experiência que o país está passando de perseguição, de regime de exceção, de ditadura da toga, de ditadura do judiciário, como disse o Rui Barbosa certa vez, que contra ela não há a quem recorrer, mas nós temos a quem recorrer, o Senhor dos Exércitos. Nossos olhos, quando olha para os montes, a gente pergunta: de onde virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, nós temos que oferecer sacrifícios ao Senhor. Temos que cumprir os votos que nós proferimos com os nossos lábios no dia da angústia, quando nós prometemos ao Senhor. Então, nós temos que repensar os nossos valores, as nossas prioridades como povo, como nação, como sociedade. O que nós queremos deixar para os nossos filhos, os nossos netos, a nossa descendência. Que país nós queremos deixar? Um país entregue a comunistas, a corruptos, a ditadores? Ou um país que vai se pautar pela justiça, pela retidão, pela igualdade e pela prosperidade? Depois que Deus manifestar o seu poder, que ele já começou, depois que tudo isso acabar, que todos nós temos um espírito de gratidão, de proclamação da justiça e da retidão do nosso Deus. Devemos dizer como salmista: vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que ele tem feito por minha alma. Nós vamos ainda contar lá na frente o que Deus fez por nós. Como ele aplacou, como ele deu cabo, deu fim a esse regime. A ele nós clamamos com a boca e com a língua nós exaltamos. Hoje então, o nosso papel hoje é clamar, é exaltá-lo, é glorificá-lo, é dizer: Senhor, faça a tua justiça no meio de nós. Porque se no coração nós contemplarmos a vaidade, como diz aqui o verso 18, o Senhor não vai ouvir
a nossa oração. Se nós confiarmos apenas naquilo que só nós podemos fazer, se nos envaidecermos como se envaideceram esses poderosos, Deus não vai ouvir a nossa oração. Aqueles que são soberbos, Deus diz o seguinte para eles em Jeremias 9, 23 e 24. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço juízo, justiça e misericórdia na terra, porque destas coisas é que eu me agrado. Então, meus amados, Deus se agrada da justiça. Não é porque a situação não tem mudado até então, não é porque o mal tem prosperado, que Deus tem se calado, que Deus tem se omitido. Deus é Deus de justiça. A palavra dele diz que justiça e juízo são a base do seu trono. Então não vamos incorrer no mesmo erro desse regime, dessa aristocracia do judiciário, de parte do parlamento e do governo federal, que se uniram para destruir o país, destruir a nossa liberdade, destruir a nossa justiça, destruir os nossos sonhos. Nós não devemos ser orgulhosos como eles. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Deus nos tem ouvido. Nós vamos dizer lá na frente, o Senhor tem ouvido a nossa oração. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Vamos já declarar hoje isso. Diga para o Senhor na sua oração, Senhor, por tudo o que está acontecendo no meu país, eu quero bem dizer o Senhor, porque o Senhor não rejeita a nossa oração, nem aparta de nós a sua graça. Sabemos que o Senhor está agindo e o Senhor vai dar cabo e tudo isso terá fim, porque o Senhor falou e o Senhor fará. A sua palavra não cai por terra. E para finalizar, eu gostaria de deixar aqui a meditação de Mateus 5, 6. Dessa palavra, dessa promessa que o Senhor deixou para mim e para minha esposa no dia 18. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Isso foi palavra do Senhor Jesus. Algumas justiças só serão feitas na eternidade, no juízo final. Mas Deus confirmou que essa justiça Ele fará ainda no nosso tempo. Ele não vai acertar somente, não vai esperar o juízo final, por causa do clamor do seu povo, dos que foram injustamente perseguidos. E o clamor chegou a Ele e Ele decidiu agir por nós. Deus abençoe você. Fique ligado no canal Atalaia. Amém.